para não passar na minha vida o sacrifício que meu pai passou. Na eleição do primeiro governo Lula, o mercado financeiro estava um caos, estava se desmanchando, medo do PT chegar ao poder e tal. Entre a eleição do Lula 2002 e 2005, que a bolsa se multiplicou por 5. Eu tinha medo de passar por privações. Tá? Esse era um ponto fundamental. Meu pai nunca deixou transparecer o sentimento de estar faltando alguma coisa. Nunca deixou transparecer que, puxa, estou trabalhando muito para pagar a comida da minha família. Mas o sentimento ficava claro na família que a gente fazia grandes sacrifícios para conseguir ter o pouco que a gente tinha. Uma casa legal. A gente tinha uma casa legal, talvez uma das melhores casas da rua, mas uma casa que meu pai acompanhou a obra, assim, não é todos os dias, era todas as horas, né? Então, se o cara estava desperdiçando areia ali, meu pai estava pegando com a pá. Eu vi o sacrifício do meu pai para manter um carro bem cuidado, uma casa bem cuidada. Só que apesar de ter uma casa legal na rua que a gente morava, na época era quase a periferia de São Paulo. Quem quiser procurar no Google aí, procura Vila Bertioga ali, divisa entre Moca e Vila Prudente. Moca, né, pô? Então, hoje, é uma região legal, era uma meio que onde acabava a cidade na época, né? Mas a gente tinha uma casa legal, só que eu não tinha os brinquedos que eu queria ter. A bicicleta que eu tinha era a bicicleta mais simples que tinha no mercado. Eu via meus amigos com umas bicicletas legais. E a grande riqueza que eu tinha eram os momentos em família no fim de semana. A família do meu pai era no interior, aquela família italiana que tinha o hábito de se reunir para fazer comida tudo junto. Aqueles momentos, para mim, eram os momentos mais valiosos, como se fosse o momento da chegada do Papai Noel. Assim. Então, fim de semana na casa da tia era melhor que um dia de Natal em casa. Quando eu comecei a escolher minha carreira, eu queria, primeiro, fazer o meu maior esforço possível no começo para não passar na minha vida o sacrifício que meu pai passou. Imagina. Então, comecei a trabalhar muito, comecei a ponderar muito sobre questões de carreira que iriam me dar valor no longo prazo. Quando eu comecei a trabalhar muito, comecei a juntar muito dinheiro. Inicialmente a ideia era só casar bem, mas teve uma confluência de valor, de situações bem interessantes ali. Eu me preparando para o casamento. Na verdade, quando o casamento estava quase acontecendo, foi a eleição do primeiro governo Lula. Ali o mercado financeiro estava um caos, estava se desmanchando, medo do PT chegar ao poder e tal. Eu peguei a bolsa barata, com a minha renda em crescimento, e comecei a falar sobre isso. E falar para meus alunos, olha, você for estudar as bolsas, né, a bolsa no Brasil, tem empresa, cara, que se você vender os ativos que ela tem, você vender as bombas de gasolina, os tanques da BR Distribuidora, cara, vale muito mais do que as ações da bolsa. Aí você já... Cara, por que você não compra, né? Algumas empresas que são perenes, que estão baratas e tal. E eu ajudei muitos alunos a comprarem bons ativos. Alguns até compraram mais que eu, porque ganhavam mais do que eu. E aquilo começou a ganhar repercussão. Tem muita gente que começou a se dar bem. Eu alcancei um patrimônio que me permitiu independência financeira muito cedo, porque eu estava trabalhando demais e não conseguia gastar o que eu ganhava. Não dava tempo. Não dava tempo. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente não tinha filhos. Cara, vocês trabalhavam quando direto. eu tinha tempo livre, ela estava viajando, porque ela fazia vendas no Nordeste. Aí você estava descansando em casa, não saía. Cara, descansando. Vou preparar uma aula nova, preparar algo melhor. Então foram uns 3, 4 anos entre a eleição do Lula 2002 e 2005, que foi quando eu alcancei a independência financeira, que a bolsa se multiplicou por 5. Nossa. Pode ver o histórico de Bovespa, ela foi de 10 mil para 50 mil pontos. Nessa multiplicação, meu patrimônio estava lá. Eu não consegui ajustar meu padrão de vida para consumir mais. E quando eu alcancei a independência financeira, não que a vida estava luxuosa, os números eu tenho de cabeça até hoje. Eu tinha 1 milhão de patrimônio, era muito naquela época. Seria hoje equivalente aos 3, 4. Era bastante para o momento que eu vivia, considerando a correção. Mas eu tinha um custo de vida de R$3.800 por mês. Então eu tinha um carro popular, um apartamento que... um dormitório e meio, um dormitório e um escritório. Era o suficiente, eu podia parar de trabalhar. Não parei, porque quando eu não precisava mais do dinheiro, eu comecei a aceitar só os trabalhos que eram muito interessantes para mim. Comecei a dar palestra de graça, comecei a escrever livros que eu não esperava vender, comecei a preparar apostilas de cursos que eu poderia lançar no futuro, mas que se não lançasse, pelo menos era um conteúdo organizado. Então eu comecei a me dedicar a multiplicar. E curiosamente, o fato de estar fazendo algo que eu gostava, comecei a ter mais convites para fazer mais. Legal. Então, um livro fez sucesso, o segundo fez mais sucesso ainda, a editora começou a encomendar o terceiro, o quarto, o quinto. Foi uma sequência grande de livros. 1, 2, 3 palestras não remuneradas deram certo, começaram convites para palestras remuneradas. Quando eu vi, eu estava falando do assunto para muito mais pessoas. E tudo